Hoje eu quero que você puxe uma lembrança lá do fundo da sua infância, daquelas que parecem bobas, até você lembrar de um detalhe que não encaixa. Porque o vídeo de hoje é sobre isso. Memórias que ficaram presas na cabeça não como nostalgia, mas como aviso. Coisas que aconteceram quando a gente era pequeno demais para entender e que só fazem sentido, ou ficam ainda piores, quando a gente cresce. E presta atenção. São duas histórias, dois relatos em que o medo não vem de sangue nem de gritaria. Vem de casa quieta demais, de um toque no lugar errado, de alguém que sabe o seu nome sem motivo. Então já me diz, você tem alguma lembrança da infância que te dá um arrepio até hoje? Comenta aí, porque eu quero muito ler. Agora respira, porque a primeira história começa com uma casinha comum, uma rua tranquila, e um baú de brinquedos que fazia questão de abrir sozinho, como se alguém estivesse procurando exatamente a coisa que você mais queria esconder. Tem memória de infância que parece foto antiga, meio borrada, com cheiro de poeira e uma luz amarela por cima. A minha tem som. E não é som de casa rangendo, é som de coisa viva tentando não ser notada. Eu devia ter uns 9 anos quando a gente morava naquela casinha de rua calma, daquelas em que criança anda de bicicleta até escurecer e ninguém acha estranho. Minha mãe trabalhava muito, minha irmã era pequena, e eu era o típico irmão mais velho que fazia pose de corajoso, mas dormia com o cobertor puxado até o nariz, como se tecido fosse escudo. Meu quarto era simples, cama encostada na parede, uma cômoda meio torta e, perto da janela, um baú de brinquedos de madeira, pesado com tampa que fazia um toque seco quando fechava. E eu sempre fechava, porque minha mãe tinha uma regra bem clara. Brinquedo espalhado era bronca. Então eu tinha aquele cuidado automático, quase religioso. Brincou, guardou, fechou. E acabou. Só que a casa parecia ter regras próprias. Uma noite, eu acordei no meio do escuro, daquele jeito que a gente acorda sem motivo, com o coração batendo como se alguém tivesse chamado seu nome. Fiquei deitado, olhando para o teto, tentando me convencer de que era só mais um susto bobo. Tinha uns adesivos brilhantes no teto, estrelinhas que carregavam luz durante o dia e à noite viravam uma constelação meio triste. Eu ficava contando as estrelas até dar sono, porque criança faz isso. Cria uma rotina para não pensar no que está fora do cobertor. Só que naquele dia, antes de eu começar a contagem, eu percebi um detalhe. A sombra das árvores do lado de fora fazia desenhos na parede, balançando com o vento. Normal. Só que tinha uma sombra ali embaixo, no canto perto do baú, que não acompanhava as outras. Não era grande, não era uma silhueta de filme. Era só uma mancha mais escura, como se o quarto tivesse um pedacinho de noite a mais naquele canto. E o pior, ela parecia parada, presa no lugar. Eu pisquei de novo. Fiquei tentando achar uma explicação rápida, qualquer coisa que não fosse tem algo aqui comigo. Deve ser uma pilha de roupa, eu pensei. Ou um bicho de pelúcia caído. E aí vem aquela parte em que você faz a coisa mais idiota do mundo, mas faz porque tá tentando ser normal. Eu quase ri. Um risinho nervoso, sozinho no escuro, como se isso resolvesse. Só que quando eu ri, a mancha escura sumiu. Sumiu como se alguém tivesse apagado uma luz. Como se ela nunca tivesse existido. E aí eu senti frio. Mas não aquele frio do ar. Era um frio de dentro, tipo quando você leva um susto e o estômago desce. Eu puxei o cobertor para cima da cabeça, prendi a respiração e fiquei imóvel. Ouvindo. Nada. Silêncio total. E é aí que o silêncio vira som, né? Porque você começa a ouvir a própria cabeça, o coração, a respiração, o barulho mínimo do mundo. Eu devo ter dormido de exaustão. Só lembro de acordar com o sol batendo na janela e com aquela sensação de foi só sonho. Até eu olhar para o baú. A tampa estava aberta. E não um pouco aberta, tipo uma frestinha. Estava aberta como se alguém tivesse levantado com vontade, procurado alguma coisa lá dentro.
e saído sem nem fingir que se importava. Eu fiquei parado um tempo olhando. A primeira coisa que me veio foi a regra da minha mãe. Não o medo. Ela vai brigar. Olha que loucura. Minha preocupação era bronca, não fantasma. Eu fechei o baú rápido, ajeitei os brinquedos por cima, como se eu estivesse escondendo uma prova. Não contei para ninguém. E por algumas semanas, eu tentei esquecer. Eu consegui quase bem. Criança esquece fácil quando quer. Só que a casa não queria. Minha irmã, que tinha uns 5 anos, começou a ter uma mania estranha antes de dormir. Ela ficava olhando para a porta do guarda-roupa do quarto dela, com a carinha séria, como se tivesse prestando atenção numa conversa. Uma noite, minha mãe foi colocar ela na cama e perguntou naquele tom de mãe cansada: "Tá olhando o quê, menina?" E minha irmã respondeu num tom tão normal, tão casual, que eu senti a nuca arrepiar mesmo de longe. "O moço não gosta quando eu fecho." Minha mãe soltou um "ai, pelo amor", e riu, do jeito que adulto ri de coisa que não quer levar a sério. Moço nenhum é imaginação. Só que eu olhei para minha irmã e vi que não era brincadeira. Ela nem parecia com medo, na verdade. Parecia acostumada, como se fosse uma coisa que acontece e pronto. Minha mãe, para encerrar o assunto, fez o que muita mãe faz. Beijou, fez uma oração rápida, disse que estava tudo bem, não abriu o guarda-roupa, não procurou nada, só apagou a luz e saiu. Eu queria fingir que não ouvi aquilo, só que naquela mesma noite, eu acordei com um som no meu quarto. Um som baixo, insistente, como se alguma coisa estivesse sendo arrastada devagar no chão. Não era o ranger das tábuas, era mais áspero, como unha passando em madeira. Bem de leve, mas perto. Eu não me mexi. Sabe quando você tem certeza de que, se virar a cabeça, vai ver exatamente o que não quer ver? Então, meu corpo inteiro virou pedra. Eu só segurava o cobertor com força e encarava o escuro, tentando enxergar sem enxergar. O som foi chegando. Parou do lado da cama. E aí, silêncio. Silêncio de novo. Só que agora o silêncio tinha peso. Eu fiquei esperando alguma coisa, qualquer coisa. Uma respiração, um passo, um sussurro. Mas nada aconteceu. Eu devo ter apagado de novo, porque acordei com a luz do dia e fui direto olhar o chão do lado da cama. Com aquela esperança infantil de não tem nada, tá vendo? Tinha umas marcas, compridas, finas, como se algo tivesse riscado a madeira várias vezes no mesmo lugar. Não era profundo, mas era fresco. A madeira estava clara onde o verniz tinha sido arranhado. Eu corri mostrar para minha mãe. Brava de verdade, não preocupada. Você fez isso com o quê? Eu disse que não tinha feito. Jurei. Falei sério, com voz tremendo, tentando que ela me enxergasse como criança honesta e não como criança inventando história. Ela respirou fundo, olhou para o chão e falou a explicação mais rápida do mundo. Deve ter arrastado o baú, ou algum brinquedo. Para com isso. O engraçado é que a explicação dela nem fazia sentido. O baú nem ficava ali. E eu sabia disso. Ela sabia disso. Mas era mais fácil culpar uma criança do que encarar uma casa. Depois disso, as coisas ficaram mais frequentes. Às vezes, eu acordava com um sussurro tão baixo que eu não entendia palavra nenhuma, só aquela sensação de rádio mal sintonizado. E o sussurro parecia sempre vir do mesmo lugar, o corredor, perto do quarto da minha irmã. E minha irmã começou a acordar chorando, apontando para o canto do quarto dela, repetindo: "Ele tá aí! Ele tá aí!" Eu nunca via ninguém. Nunca vi um rosto, uma mão, nada. Mas eu sentia. E sentir é pior às vezes, porque você não tem o que atacar com lógica. Sabe quando você sente que alguém tá te olhando, mesmo de olhos fechados? Aquele formigamento no braço, o pelo levantando, a garganta apertando. Era isso. Só que toda noite. A noite mais estranha, a que ficou presa como espinho, foi numa época fria, no meio do inverno.
Eu acordei e vi que minha porta estava aberta. Eu sempre fechava a porta, sempre. Não por medo de monstro, mas porque eu odiava a corrente de ar. E ainda assim, ela estava aberta, deixando um retângulo de luz do corredor entrar no quarto. Minha mãe costumava deixar uma luz baixinha acesa no corredor por causa da minha irmã. Eu fiquei olhando aquela luz, tentando entender por que aquilo estava errado. A luz não era forte, mas iluminava o suficiente para eu ver o contorno da cômoda, o brilho fraco das estrelinhas no teto, e então a luz do corredor apagou. Não foi apagou e pronto. Pareceu engolida, como se a escuridão tivesse passado por cima dela. Eu pensei, queimou a lâmpada. E aí eu ouvi passos. Passos no corredor, lentos, sem pressa, como se a pessoa soubesse que ninguém ia fazer nada. Pararam bem na minha porta. Eu quis chamar minha mãe, eu quis gritar. Só que a voz não saiu. Minha garganta virou um nó. E eu só conseguia respirar curtinho, como se o ar estivesse ficando pesado. A porta rangeu um pouco, como se alguém empurrasse com 2 dedos. E uma sombra entrou. Não um corpo inteiro, só a parte de cima, inclinando para dentro do quarto, como se estivesse olhando para mim. Eu não vi olhos, não vi boca, só uma presença escura desenhada contra o restinho de luz que vinha do meu próprio quarto. E aí, eu fiz o que criança faz quando não tem ferramenta para lidar com o impossível. Eu fingi. Fechei os olhos e fingi que estava dormindo. Fiquei imóvel, torcendo para que a coisa acreditasse, torcendo para que ela fosse embora. Quando eu abri os olhos de novo, não sei quanto tempo depois, a porta estava fechada. No dia seguinte, eu perguntei para minha mãe, tentando soar normal. Você entrou no meu quarto de noite? Ela nem levantou a cabeça direito. Não. Eu dormi a noite inteira. Minha irmã, tomando leite, olhou pra gente e soltou como se estivesse comentando o desenho da manhã. O moço ficou perto da minha cama. Foi aí que, pela primeira vez, minha mãe ficou quieta. Ela não brigou, não riu. Ela só ficou parada, olhando pro nada, como se estivesse lembrando de alguma coisa que ela não queria lembrar. No fim daquela tarde, ela fez uma coisa que eu nunca tinha visto. Pegou uma vela, acendeu e foi andando pela casa, quarto por quarto, falando baixo. Era oração, era pedido, era um tipo de conversa com o ar. Por uns dias, funcionou. Ou pelo menos pareceu. Até a tarde em que eu cheguei da escola antes dela. A casa estava silenciosa demais. Sabe aquele silêncio de casa vazia que parece maior do que o normal? Eu sentei no sofá, abri o caderno, comecei a fazer dever tentando ignorar a sensação de que eu estava sozinho, mas não sozinho. E então, eu ouvi o toque do baú. Não foi um toque de tampa caindo. Foi um toque de tampa sendo fechada com força, como se alguém quisesse marcar presença. Como se quisesse dizer, eu também tenho regra aqui. Meu corpo gelou inteiro. Eu olhei para o corredor. Nada. O gato? A gente nem tinha gato. O vento? O baú era pesado. Não fechava com vento nem se o mundo acabasse. Eu levantei devagar, andando com cuidado, como se barulho chamasse atenção. Cheguei no meu quarto. A porta estava aberta. E o baú estava fechado. Só que os brinquedos estavam todos espalhados no chão, como se alguém tivesse virado o baú ao avesso e largado ali, só para me mostrar que podia. Eu não entrei. Eu dei 2 passos para trás e fui esperar do lado de fora, sentado no degrau da entrada, com o caderno no colo, fingindo que eu estava de boa. Só que eu nem conseguia ler uma linha. Quando minha mãe chegou, eu contei. Ela me ouviu, olhou por cima e soltou uma explicação qualquer que não encaixava. Você deve ter deixado o baú mal fechado. Ele abriu? Pronto. Eu quase gritei, mas eu ouvi ele fechar. Só que eu aprendi cedo que, quando o adulto não quer acreditar, ele não acredita. Não importa o que você diga. A gente se mudou um tempo depois. Não foi por causa disso, pelo menos não oficialmente. Foi aluguel, foi trabalho, foi vida. Mas eu lembro de ver minha mãe mais apressada para empacotar, mais determinada do que o normal, como se ela também quisesse ir embora logo.
Anos mais tarde, já grande o suficiente para falar dessas coisas, sem parecer criança inventando, eu perguntei para ela, numa conversa meio boba, como quem puxa assunto: "Você lembra daquela casa? Você chegou a ver alguma coisa?" Ela demorou para responder. E quando respondeu, não foi com medo. Foi com um cansaço antigo. Eu via uma sombra na porta do meu quarto às vezes. Ela disse isso olhando para o chão, como se não quisesse que eu visse a expressão. Eu não falava nada porque eu não queria colocar isso dentro de vocês. Aí ela respirou fundo e completou: "Eu achava que era um homem. Como se alguém tivesse ficado ali." Eu perguntei quem, mas ela não disse. Ela só repetiu que não queria botar isso dentro da gente, como se falar o nome desse alguém fosse dar permissão. Hoje, adulto, eu consigo explicar um monte de coisa. Barulho de cano, madeira estalando, sonho ruim, ansiedade. Eu consigo fazer uma lista inteira de razões. Só que tem uma parte que não entra em lista nenhuma. Porque às vezes, em noite muito silenciosa, quando eu tô deitado e a casa tá quieta demais, eu ainda ouço, bem de leve, aquele som áspero, como se alguma coisa, em algum lugar, estivesse arranhando madeira só para lembrar que sabe onde eu durmo. E eu te pergunto, sério, se fosse com você, você teria ficado naquela casa? Ou você teria feito o que eu não consegui fazer na época, e contado tudo, sem tentar ser o corajoso? Porque tem coisa que a gente chama de memória de infância, só para não admitir que ainda está acontecendo, de algum jeito. E o pior é pensar nisso. E se não era a casa? E se era alguém que foi com a gente? E aí, o que achou? Porque no fim, o que pega nessas memórias não é o susto, é o detalhe pequeno. É o como isso aconteceu, é o porquê comigo, e principalmente, é o fato de que, quando você era criança, ninguém levava a sério. E agora, adulto, você não tem mais como desver. Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo qual história foi a pior parte para você e, se você tiver coragem, conta também uma lembrança da sua infância que até hoje não tem explicação. Eu leio e posso trazer em um próximo vídeo. E se você curte esse tipo de relato, realista, lento, que vai fechando o cerco, deixa o like para eu entender que você quer mais. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Porque eu vou continuar trazendo histórias assim, e algumas delas, eu já aviso, vão mexer com um tipo de memória que a gente costuma fingir que esqueceu. Agora, confere se a porta tá bem fechada, dá aquela olhada rápida para os cantos do quarto, só por garantia, e a gente se vê no próximo vídeo.